Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu vou trazer para o vídeo 4 maneiras como Deus pode falar com você, como Deus pode falar conosco. O contato com o sagrado, com o divino, é algo absolutamente sobrenatural e que vai exigir de todos nós uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Há uma leitura bíblica, uma passagem bíblica no livro de Tiago, que fala que não é possível sair de uma mesma fonte água limpa e água suja. Nós não podemos ser do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Nós estamos no mundo, mas não precisamos e não devemos ser dele. Portanto, existem maneiras, formas, como Deus, o nosso Pai Celestial, Criador de tudo que há na terra, no céu, no universo, há maneiras como Ele se comunica conosco. E nós precisamos estar sensíveis, aguçados espiritualmente para poder ouvir a sua voz. Mas isso só é possível quando temos uma vida nele, focada nele, nos seus ensinamentos, nos seus princípios, com obediência, com temor. Não um temor de medo, e sim de respeito à sua palavra santa. E existem maneiras como ele se revela a nós. Então, ele fala conosco de diversas maneiras. E a busca por essa palavra, ela é intrínseca ao ser humano. O ser humano tem essa necessidade de buscar o sagrado. Muitas pessoas que têm uma espiritualidade vazia ou relegada a um segundo plano, tendem a procurar a Deus em momentos de dificuldade, de aperto. E Ele é tão bondoso, a sua bondade, a sua magnificência é tão grande, é tão insondável, que Ele nos recebe de braços abertos. Nós temos que ficar muito atentos, meus irmãos, porque Ele fala conosco o tempo inteiro. Mas Ele não se materializa na nossa frente. Muita gente acha que Deus aparece em carne e osso, já que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Mas Ele mostra a sua face de diversas maneiras. Então a primeira maneira como Deus vai falar com você é através da contemplação da natureza que Ele criou. Quando você se concentra em observar a grandiosidade que é a natureza, os mares, os rios, as árvores, a fauna e a flora como um todo, toda essa complexidade. Quando você ouve o barulho das folhas das árvores sendo sacudidas pelo vento, o canto dos passarinhos, ali está Deus. Ali Ele está pronto para ouvir você. Então, se concentre, faça uma caminhada, procure silenciar os seus pensamentos e deixar que Ele o sonde, que Ele entre em você através da ação do Espírito Santo, para que Ele possa conversar, para que Ele possa orientar você da melhor maneira possível. A segunda maneira como Deus fala com você é através daquilo que as pessoas conhecem como sendo intuição. Dizem que algumas pessoas, principalmente as mulheres, têm um sexto sentido. Mas na verdade essa coisa que é chamada de intuição
É a voz de Deus. Quando você vai fazer um negócio e você sente aquela resistência em fechar o contrato, quando você vai tomar a decisão de casar com uma pessoa e fica uma vozinha gritando na sua cabeça para você não fazer aquilo, quando você está numa rua e você tem um caminho bifurcado, você entra para a esquerda ou para a direita, você vai entrar para a esquerda, mas aquela vozinha fica ali na sua cabeça, não vai para a direita, não vai para a esquerda não. E muitas vezes você vai pelo caminho que você quer ir, que a sua racionalidade deseja, e ali acontece algo ruim, algo desagradável, porque você não ouviu a sua intuição. Mas não era a intuição. Era Deus falando com você, como um pai protetor, como um pai que quer o bem dos seus filhos. Só que você estava tão desatento, tão desatenta, tão alheio aos sinais dele, que não percebeu. Se entregue a Deus, para que Ele possa mandar as respostas que você precisa. E como é que você pode fazer isso? Através de momentos que você pode separar no seu dia. Não precisa ser muito tempo, muitos minutos, reflexão, meditar um pouco. Pode ser sentado numa cadeira, pode ser até andando na rua, como eu falei, prestando atenção nos sons da natureza. Comece a ter o hábito de orar. Há pessoas que ao levantarem, a primeira coisa que fazem, né, é já sentarem na privada a fazer o seu xixi com o celular na mão, olhando rede social, olhando Instagram. Tenha o hábito de conversar com Deus, não de ficar repetindo as mesmas coisas, mas de falar com Deus mesmo como um pai. Como é que você fala com seu pai? Você desabafa com ele, você pede ajuda, você pede proteção, você pede discernimento, você agradece, você o louva. A oração tem esse poder maravilhoso de nos aproximar daquele que nos criou. Faça isso, desenvolva esse hábito. A terceira maneira como Deus fala contigo é através dos relacionamentos humanos. Deus usa pessoas para falar com você, através do dom que é chamado na Bíblia de dom de profecia, que aparece lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, no versículo 28. Muitas vezes você vai estar passando por um impasse na sua vida sem saber que decisão tomar, e vai aparecer alguém, muitas vezes um desconhecido ou uma pessoa com a qual você não tem muita intimidade, e essa pessoa vai te mostrar um direcionamento. E você vai pensar, como é que eu nunca refleti sobre isso antes? Deus está cuidando de você, meu irmão e minha irmã, nesse momento. E Ele está colocando pessoas, situações na sua vida para que você resolva um problema, para que você tome decisões importantes que vão alavancar a sua vida. Fique atento com isso. Uma outra forma como os relacionamentos humanos são uma forma de Deus falar conosco é através da solidariedade, da nossa gratuidade em ajudar o próximo. Quando ajudamos o nosso semelhante, seja da maneira que for, não pense que você precisa ter dinheiro para ajudar as pessoas. O seu tempo, a sua escuta, os seus ouvidos, a sua boca, com uma palavra acolhedora. Tudo isso agrada a Deus. Faz com que Ele fique orgulhoso, se sinta um pai orgulhoso de ter filhos que cumprem com os seus mandamentos. Os profetas, eles nos trazem a mensagem de Deus. E as nossas ações levam a mensagem de que nós somos filhos amados e obedientes à sua palavra. Para fechar, a quarta maneira como Deus pode falar com você é através da leitura
das Escrituras, da leitura da Bíblia. Crie o hábito de ler a Bíblia. Eu sei que não é fácil, principalmente para quem não tem o costume, para quem não gosta muito de ler, mas hoje não há pretextos para isso. Há Bíblias em áudio, há palestras, há pregações. Separe um tempo do seu dia. Muitas vezes gastamos tanto tempo vendo tanta bobagem no celular, aquele tempinho que você fica ali de bobeira, olhando o seu aparelho celular, suas redes sociais. Separa 10 minutos para escutar versículos da Bíblia. E sempre que você for ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, antes faça uma oração, porque a Bíblia não é um livro comum. Não é um livro didático, na acepção mais comum da palavra. É um livro espiritual. E você precisa pedir sabedoria a Deus, entendimento. Você precisa se esvaziar naquele momento da sua condição humana, racional, para que Deus o use naquele entendimento daquela palavra, para que ela não seja letra morta na sua frente. Muito pelo contrário, para que ela seja fonte de conhecimento e da presença de Deus na sua vida. Eu conheço pessoas que são praticamente iletradas, semi-analfabetas, mas que conhecem a palavra de Deus como poucos, que ao ler a palavra de Deus balbuciando mesmo, soletrando, consegue entender, compreender e transmitir a mensagem de Deus. Porque as Escrituras são obras divinas, são obras inspiradas, os livros bíblicos são obras inspiradas por Deus e que transformam vidas. Então, se você quer ter um contato íntimo com Deus, não tem como fazer isso sem ter acesso à Bíblia. Crie o hábito. Se você começa a fazer uma coisa todos os dias, mesmo que você não goste, por exemplo, uma academia, uma atividade física, nos primeiros dias você pode não gostar, mas se você vai fazendo aquilo todo dia, repetindo, constância, 1 hora, quando você não fizer mais, você vai sentir falta, porque o seu cérebro já se acostumou com a rotina. É disso que você precisa, de uma rotina de fé, de uma rotina de contato com Deus, com o Criador, que eu tenho certeza que você não vai mais ver a vida e estar nessa vida, nesta passagem aqui, nesta terra, da mesma maneira como você sempre esteve. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês, que Deus os abençoe e que fiquem na presença dele. Até o próximo vídeo. Tchau.